Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor, entre em apoia.se/Carlos Eduardo Valente. A partir de R$5 você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50@gmail.com. Dois enterros, de Breno Ascioli. Há 4 horas caminha um enterro e o cemitério ainda está longe. Faltam 3 grandes curvas. A percorrer ainda falta uma imensa reta e os homens já estão cansados. De tão cansados, as mãos repousam na terra o caixão e abrem os dedos, tornam a abri-los em leques. As unhas, a princípio pálidas, depois se azulando e uma cor vermelha se circunscrevendo em torno das falanges. O caixão se umedece, espera inclinado na ladeira. E depois que as mãos descansam, o caixão continua a subir, penosamente a subir, os tacões das botas a triturar pedregulhos que se entrechocam e rolam embaixo. Não conversam nem praguejam, não maldizem da umidade nem do frio, menos ainda das larvas que se metamorfosearam em mosquitos com a chuva. Também não choram, e nenhum lábio deixa vincular o mais leve traço de dor. O que fazem é andar, segurar o caixão, perceber o ruído dos próprios passos se prolongar e ferir o silêncio que tão funebremente acompanha esta marcha de 4 horas. Nesse enterro não há mulheres, exceto a defunta que morreu de parto. São em número de 9 os homens calçados de botas. São também 9 os capotes que se fecham no pescoço e descem até às pernas a lã cinzenta, molhada. E até os 4 que, agora carregam o caixão, levam a tiracolo cartucheiras, rifles. E por último, andando encurvado, um homem perfuma as mãos segurando as violetas da coroa. As faces são todas máscaras, pois em nenhuma se estampa mais silenciosa e discreta saudade. O frio engelhou as árvores, engelhou as folhas, e como se não estivessem respirando, elas sugerem tecidos clorofilados de um vasto museu. Silêncio, frio, umidade que brota da terra e que desce das nuvens, mais o triturar dos solados no caminho lamacento. Nada mais, a não ser a defunta que deve estar de lábios anêmicos, de orelhas tombadas, de pés e ventre inchados. Porém nada acerca da defunta pode se afirmar. A tampa lacrada faz do caixão um cofre. As botas não respeitam os poços de lama, as arestas afiadas dos pedregulhos. Avançam. Para quem morre em 3 grotas, o cemitério é um mapa tortuoso. Sobe-se morros, passa-se por baixo de maraúnas de gameleiras e após 3 grandes curvas que precedem uma enorme reta, o caminho ainda se prolonga. Por isso os homens andam armados, rifles, cartucheiras a tiracolo, garrafas de cachaça para matar o frio. Faltam 10 para 5 e as pernas apertam a marcha
estimulando os músculos. Ainda falta muito a percorrer, e nem se avista mesmo de longe o cinto branco dos paredões. Com a pressa, a defunta sacoleja as tábuas de pinho e um som surdo, abafado, evola-se da obscuridade onde os ossos se atritam, o couro rangindo no calcanhar das botas enlameadas. Por um atalho, o enterro ultrapassa touros de madeira, restos de tronco que se esfacelaram numa noite furiosa, mas ainda tem muito que andar. Nem o para-raios da prefeitura, nem as agulhas das torres foram vislumbrados. Será um sino? Oh, é um vento ríspido e abrupto que, ao uivar de muito longe, assemelha a sua vibração a de um metal. E a morta, de um lado para o outro, sacoleja os ossos no escuro do cofre preto, dourado de ouropel numa cruz irregular e assimétrica. Este enterro chegava do norte, mas do sul também um outro trazia a defunta de parto. Se houvessem sabido em 3 grotas que alguém havia morrido em 2 riachos, a defunta não teria viajado naquela tarde. Ficaria sendo velada mais uma noite, entoariam mais ladainhas, desfiariam mais terços. Não somente por uma noite a defunta de 3 grotas esperaria 2, 3, todas as noites. Apodreceria de tanto esperar. Seria enterrada no quintal como fazem com os cães. Não aconteceria o que eles tanto procuravam evitar. Mas ninguém em 3 grotas soubera que em 2 riachos, uma defunta, naquela mesma tarde, seria um corpo a caminho da paz. E na clareira que precede as catacumbas, já depois do portão, encurralados por um ódio que se fortalecia em cada geração, 2 famílias, 2 inimizades se defrontaram. De um lado um caixão à beira de uma cova, do outro também um outro caixão que se confundia no tamanho, na cor fúnebre do primeiro. Até num momento como aquele a dor não desfalecera uma velha rixa. O coração de todos era vingança. As consciências embotavam o presente. A elas o importante era o passado, o ódio latente apesar de anos, de muitos anos. E à beira das covas, os caixões figuravam 2 fardos esquecidos. O instinto de defesa viu nos tijolos dos mausoléus sólidas trincheiras. E agachados na camuflagem das touceiras de cróton, das moitas amarelas de cravos, homens suavam apesar da umidade. Ruborizavam-se-lhes as faces apesar do frio que nas lápides chegava a queimar de tamanha gelidez. Os rifles fumegavam nas pontarias certeiras, e num coração mais exposto as balas se alojavam. Abriam feridas borbulhantes de sangue grosso, descendo em fila pelo abdômen, pela testa, pelas costas. As 2 famílias desobrigavam-se de um sortilégio e avançavam para assassinar a queima-roupa. Em seguida, caírem assassinados no mesmo lugar e ficarem abraçados, depois numa morte incomum. Facões lascavam cabeças e já vermelhas as lâminas mais se avermelhavam, rompendo cartilagens, aprofundando-se nos tecidos, paralisando o mecanismo funcional das células. Até as defuntas foram baleadas. Mais vezes ficaram mortas, indefesamente mortas. Depois, uma solidão caiu sobre tudo aquilo. No entanto, algo foi denunciado pela lua. Já à madrugada, quando as nuvens se lavaram e pálida a lua desabrochou, aos poucos a sua claridade foi se derramando sobre o cemitério.
e homens, como se estivessem a dormir, emaranhavam-se numa confusão semelhante a um rolo de cobras. E em vez da cor verde dos crótons, havia um vermelho escuro salpicando as folhas, tingindo de rubro as cabeças amarelas dos cravos, empastando as lápides de nódoas de sangue coalhado. E a lua prateou por muito tempo o lastro de 2 caixões escancarados, vazios, completamente vazios. Os primeiros ratos começaram a sair das tocas, de olhos acesos, peludamente nojentos, farejando com apetite a atmosfera.